Amém? Todos acharam? Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O sangue de Jesus tem poder. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, Deus querido, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, aqui neste momento, Senhor, nesta manhã, Senhor, me usar, meu Pai, como instrumento, como vaso, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, ministra, meu Pai, o Teu propósito, ó Pai, ministra a Tua palavra, Senhor, e fala com cada um que se encontra aqui nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Bom, eu fiz algumas anotações sobre cada obra da carne e fruto do Espírito, né? Conforme foi sendo ministrado a mim. Eu vou tentar passar para a igreja um pouco aqui sobre isso, né? O Senhor quer falar nesta manhã com o seu povo sobre obras da carne e fruto do Espírito. Que é a primeira coisa que nós temos que entender, que não é frutos, é fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja. E na laranja, quando você abre a laranja, ela tem vários gomos, né? Vários gominhos, ou uma tangerina. Então, é um fruto com várias camadas, eu posso dizer assim. Então, muitos falam frutos do Espírito, mas o correto é fruto do Espírito. Amém? Então, a partir daí. E vamos lá, vamos falar sobre a obra da carne, né? O apóstolo Paulo aqui, ele já estava exortando a igreja a terem cuidado com as obras da carne, com algumas situações a qual aquele povo tinha que estar atento, porque eles não podiam mais andar na obra da carne, eles tinham que viver no Espírito. Que agora, se eles eram cristãos, eles tinham que andar em Espírito e não cumprir com a concupiscência da carne, ou seja, com os desejos carnais, né? Porque nós somos da descendência de Adão, a descendência adâmica, né? Somos carnais, então a nossa carne, ela está sempre querendo se inclinar para o erro, sempre querendo se inclinar para o pecado. Então, a gente tem essa luta aí diária, né, entre carne e espírito, como eu falei aqui já no começo, né? A carne, ela nunca vai querer orar, a carne nunca vai querer vigiar, a carne nunca vai querer jejuar, ler a Bíblia e fazer as coisas para Deus. A carne sempre vai querer se inclinar para as coisas do mal, para as coisas que são mais fáceis e prazerosas para ela, né? Nunca vai querer se inclinar para o espírito, mas a palavra também diz que aquele que se inclina para as coisas da carne, ele colhe corrupção, morte eterna, mas quem se inclina para as coisas do Espírito colhe vida eterna, salvação, né? Então, que nós possamos entender nesta manhã que nós temos que se inclinar para as coisas do Espírito, mas o apóstolo Paulo, ele vai explicar mais além, ele dá alguns exemplos do que são obras da carne e como elas são manifestas. A primeira aqui vai falar prostituição. Prostituição é promiscuidade sexual, imoralidade, toda espécie de relações sexuais ilícitas, né? É este o significado. Mas também tem a prostituição espiritual, que é aquela a qual tem pessoas que, ao invés de buscar ajuda em Deus, buscar
conselho em Deus, elas acabam indo para outras coisas, para outros deuses. Então isso também é uma prostituição, é o adultério. O Senhor tem como adultério, ele chama de adúltero, né? Como ele fala lá na sua palavra em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então com esses o Senhor tem como adúlteros, prostitutos. Então é uma prostituição. Temos a prostituição carnal, que é o que acontece aí fora, né? Que eu creio que aqui todos sabem o que é isso, não preciso eu dar muitos detalhes, né? Pessoas que infelizmente vendem seu corpo e enfim, fazem muitas coisas horríveis, horrendas, que é repugnante aos olhos do Senhor. E tem a prostituição espiritual também, que é essas pessoas que procuram outros deuses, né? Que têm o seu coração inclinado para outras coisas. A segunda obra da carne que Paulo vai dizer é a impureza. A impureza, ela está ligada também não só à imoralidade, não só de ações, mas também às palavras, pensamentos e intenções impuras. Então, impureza não é só um ato, né, imoral, mas também são os pensamentos, são as ações e as intenções que aquela pessoa tem. Porque tem muitas pessoas que têm pensamentos impuros, têm intenções impuras e muitas das vezes um falar impuro, né? Que nós vemos aí pessoas que xingam, pessoas que sempre estão falando com os outros com palavras de duplo sentido, com aquelas piadinhas, né, imorais, enfim, que não convém. Então isso também é a impureza, está ligado a isso. E ele vai dizer mais, a lascívia. O que é lascívia? Pode ser traduzido como indecência, libertinagem e sensualidade. Então isso que é a lascívia. Uma pessoa que ela é indecente, ela é sensual, ela é uma pessoa lasciva, lascivo, né? Pode ser tanto homem quanto mulher. Se está vivendo na prática da sensualidade, é um lascivo sim, é uma lasciva, né? Pratica as obras aí da libertinagem, como infelizmente muitos aí no meio do povo de Deus são lascivos, porque estão dentro da casa do Senhor, mas estão com libertinagem, usam aquele versículo, eu sou livre em Cristo, eu sou liberto em Cristo, mas não entendem que a partir do momento que nós somos libertos por Cristo, não é para fazer as nossas vontades, é para vivermos como prisioneiros do Senhor. Estamos libertos sim, fomos libertos, mas para fazer a vontade do Senhor e não para viver em libertinagem, para fazer as vontades do mundo. Mas infelizmente muitos estão vivendo nessa prática da lascívia, é uma obra da carne e vai ser condenado se não se arrepender. Como a palavra está dizendo, não vai herdar o reino dos céus. Próxima obra da carne, idolatria. Idolatria, todos sabem, adorar outros deuses, né, além de Deus. Mas não somente imagens de escultura, mas idolatrar coisas, pessoas, artistas, etc. Então, qualquer coisa aí que você colocar acima de Deus se torna uma idolatria, se torna o seu Deus. Se eu coloco um artista, um cantor que eu gosto muito acima de Deus, ai meu Deus, e aquela coisa toda, idolatro ele, é uma idolatria, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor abomina isso porque ele não divide a sua glória com ninguém. Tem também a questão da idolatria de adorar outros deuses, que essas pessoas aí fora fazem, também não agrada ao Senhor. Idolatrar coisas, porque infelizmente tem pessoas que idolatram mesmo até coisas, objetos, e isso também é reprovável diante do Senhor, né? Pessoas que idolatram outras pessoas, né? Idolatram filhos, idolatram pai, mãe, enfim. Tem vários tipos de idolatria. Idolatria animal, como nós vamos ver em outros países, na Índia eles idolatram a vaca, o elefante. E tem toda coisa, né? Eles idolatram os animais, fazem deles o seu Deus. Tem um Deus Sol, que eles chamam, né? O Deus Lua. Enfim, eles idolatram muitas coisas. E o Senhor, ele reprova isso. Então é uma obra da carne que também vai ser condenada. Então que nós não possamos ter essa idolatria dentro do nosso coração. Que nós não venhamos ter dois altares dentro do nosso coração, um altar para Deus e um altar para Baal, posso dizer assim, né? Nós temos que estar atentos com isso, ligados com isso, ver o que na nossa vida que nós estamos colocando acima do Senhor, que não agrada a Ele, porque senão acaba se tornando idolatria, né? E muitas das vezes a gente nem sabe que está idolatrando, né? Também tem esse perigo. Muitas das vezes a gente não tem aquele discernimento, não sabe que está idolatrando, mas acaba que está sendo uma idolatria e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Outra obra da carne é feitiçaria. Bom, a feitiçaria são todos os atos de ocultismo, simpatias, superstições, adivinhações, né? E etc.
mas também a palavra vai dizer que feitiçaria também é a desobediência contra Deus, né? É a rebeldia, que é considerada por Deus como uma feitiçaria, como está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que o pecado de desobediência ele se torna igual ao pecado de feitiçaria, né? É pior do que o pecado de feitiçaria. Então, a desobediência também se torna uma feitiçaria contra o Senhor. É uma obra da carne. Não está relacionado só com as obras aí de macumba, né? Essas obras aí que são feitas aí do ocultismo, mas também a rebelião contra Deus, a desobediência também se torna um pecado de feitiçaria. Não somente contra Deus, mas contra a liderança, né? Contra quem aquele o Senhor colocou aí na liderança aí à frente, né? Para nós estarmos ali obedecendo. Então, se a gente se desobedece e entra num pecado de rebeldia, automaticamente nós estamos nos tornando feiticeiros, né? E também é feitiçaria quem faz oração contrária, né? Se torna um feiticeiro, oração de feiticeiro. Por isso que tem aquela expressão, oração de feiticeiro. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, para não cair nesse pecado aí de desobediência, de rebeldia, para não acabar se tornando aí um feiticeiro, né? Que está repreendido em nome de Jesus Cristo. Mas eu creio que aqui não tem ninguém assim, né? Em nome de Jesus. Próxima obra da carne, inimizade. Inimizade é tudo que é contrário ao amor e à união verdadeira entre os filhos de Deus. Inclui também antipatia e preconceitos. Então, inimizade, basicamente, não tenho amizade. É o contrário de amizade. Se eu não sou amigo de uma pessoa, então automaticamente eu sou inimigo. Se eu não tenho uma amizade com uma pessoa, automaticamente eu tenho uma inimizade com ela, né? Então, é o contrário do amor, é o contrário da união verdadeira entre os filhos de Deus. E, infelizmente, dentro da casa do Senhor, o que mais a gente vê é inimizade dos irmãos, os irmãos uns contra os outros, não falam uns com os outros, e é aquela coisa terrível. Então, isso aí também é uma obra da carne, é reprovável diante do Senhor. Também a antipatia, eu não vou com a cara daquele irmão, eu não vou com a cara daquela irmã, eu não gosto também. É uma obra de inimizade, uma obra da carne. E preconceitos, né? Como nós vemos aí, tem pessoas que têm preconceito com o outro pela cor, pela raça, né? Por causa do modo do cabelo, o jeito que fala, enfim. Várias pessoas têm vários preconceitos com os outros. Então, é uma inimizade, é uma obra da carne e o Senhor irá condenar, se não se arrepender. A próxima obra é porfia. Porfia é discussão ou contenda de palavras. Polêmica, rivalidade, disputa, todas essas coisas impedem o Espírito Santo de ministrar a verdade de Deus. Então, porfia, discussão, contenda. Eu estou querendo discutir com meu irmão, estou numa rivalidade com meu irmão, com a minha irmã, estou ali naquela contenda. Não, eu que estou certo, e acaba que ninguém cede, fica aquela coisa. Então isso aí é porfia, é uma obra condenável diante do Senhor e impede do Espírito Santo ministrar a verdade de Deus em nós. Então é algo muito sério, né? É algo que a gente tem que estar bem atento. Próximo, ciúme. Ser ciumento possessivo é querer possuir aquilo que não lhe pertence. É querer tomar posse de algo que só pertence a Deus, como outro ser humano, por exemplo. Essa questão aqui do ciúme não está relacionada somente ao matrimônio, né, entre casais, do esposo e a esposa, que acontece muitas das vezes, do esposo ter ciúme da esposa ter ciúme do esposo, né? Enfim, não está relacionado somente a isso, mas também ao ciúme, que às vezes também acontece dentro da congregação. Ter ciúme de um irmão, de uma irmã, porque às vezes o irmão está sendo mais usado, porque às vezes a irmã está sendo mais usada, e acaba que cria aquele ciúme ali no coração. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E a questão do ciumento possessivo, né? Nós temos que ter cuidado com isso aí também. Não querer possuir aquilo que não nos pertence, posso dizer assim. Como eu coloquei aqui, como outro ser humano, por exemplo. Porque nós somos propriedades do Senhor Jesus, né? Nós somos propriedades de Deus, então nenhum outro ser humano tem a autoridade e o poder sobre nós dizer você é meu e querer, né, ter aquela possessão sobre nós. Eu não estou falando aqui, eu não posso ter aquele zelo, porque a palavra também ciúme no hebraico significa zelo. Como a palavra vai dizer também que Deus é um Deus ciumento.
O Espírito Santo tem ciúmes de nós, mas esses ciúmes aí é um ciúmes de zelo, é um ciúmes de cuidado, de proteção, porque não quer nos dividir com as coisas deste mundo. O Espírito Santo claramente não quer que a gente fique com ele e com o mundo. Então é aquele ciúme de zelo, de cuidado, de autocuidado. A mesma coisa é o Senhor nosso Deus também, quando fala que Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso. Mas não é esses ciúmes aqui que é uma obra da carne. Porque se Paulo colocou aqui que é uma obra da carne, esse ciúme, então é um ciúme que é anormal. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com esse ciúme possessivo aí. Tomar cuidado porque isso acaba se tornando uma obra da carne e o Senhor condena e o Senhor reprova. Amém? Ira. Essa obra da carne, ira. Até o próprio Deus, ele sente a ira contra todo o pecado e injustiça. Quando fala Deus é um Deus irado, mas Deus é um Deus irado com o pecado e com a injustiça. E ele mesmo não nos proíbe de sentir ira, né? Como está escrito lá em Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis, né? Por quê? Porque é um sentimento que Deus já sabia que nós iríamos sentir. Agora ele fala, olha, não peca. Se tu te irar, não peca. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, se irou rapidamente, né? Corre aos pés do Senhor Jesus e pede para ele ali aplacar aquela ira, posso dizer assim. Porque Deus sabe que esse sentimento ele é necessário ao ser humano para que ele não compactue com o erro, com o pecado, né? Com as injustiças, perdendo a sua salvação. Então, quando a gente fala, eu tenho raiva do diabo, eu tenho raiva do pecado, eu tenho raiva das coisas espirituais, eu posso dizer assim, relacionadas ao diabo. Então, é uma ira que eu posso dizer que tá tudo bem ter ela, né? Porque nós temos que ter raiva, sim, do diabo, nós temos que ter ira do pecado, não podemos compactuar com o erro e compactuar com a justiça, porque senão a gente acaba perdendo a nossa salvação, se a gente acabar compactuando com essas coisas. Agora, o que Deus não quer é que nós demos lugar a essa ira para afetar de maneira danosa o nosso semelhante, né? Ou que nós nos iremos por aquilo que não diz respeito às coisas santas. Aí é essa ira aí que o Senhor, ele reprova, e é uma obra da carne, né? Uma ira que vai afetar o nosso próximo, que vai causar danos ao nosso próximo, como nós vemos aí, pessoas que se iram e acabam falando palavras que ferem o outro, que machucam o outro, outros que já partem já para agressão física, mata, né? Como nós vemos aí pessoas hoje sem paciência, iradas, e acaba que tira a vida do outro, né? Enfim, muitas coisas horrendas nós vemos aí nesse mundo. Então é essa ira aí que o Senhor reprova. Uma ira que vai causar dano ao nosso próximo, que vai causar o mal ao nosso próximo e que não diz respeito às coisas santas. Isso aí sim. Dissensão significa divergência de opinião ou de interesses, desavença e oposição. Então, é basicamente a mesma coisa da porfia, né? Posso dizer assim. É uma discussão, aquela pessoa que tá ali falando com o outro, mas não quer dar o seu braço a torcer. Não, eu tô certo, eu que tô certo, isso tá certo. E fica aquela desavença, aquela oposição. É claro que nós somos seres humanos e nós temos a nossa opinião. Todo mundo aqui tem um direito de ter uma opinião formada. Até porque se não fosse assim, nós viveríamos num país, né? Como é a palavra que diz? Eu esqueci agora. Não. Isso. Um país ditador. Enfim, porque a gente tem opinião formada sim sobre várias coisas. É claro que vai acontecer um momento de eu ter uma opinião e a minha opinião não ser igual à da minha mãe, a opinião da minha mãe não ser igual à opinião da minha irmã. Então a gente vai sempre ter essa divergência, mas nunca que nós podemos, com isso, com essas divergências de opiniões, ocasionar aí, aplacar aí uma briga, né? Uma contenda, uma discussão, uma dissensão, porque aí acaba se tornando uma obra da carne e o Senhor não se agrada. Facção. Isto, dentro de uma congregação, é um ato de rebelião assumido, negando a escolha divina para o líder e desprezando a autoridade da liderança. Ou seja, facção, pessoas que se levantam dentro da igreja, eu posso usar aquele termo panelinha, grupinhos, né, que se levantam dentro da igreja para se opor contra a liderança que o Senhor colocou
no ministério, né? Pessoas que não concordam, pessoas que falam que eu não vejo isso certo, eu não acho isso certo, não era para ser assim, era para ser daquele jeito. Então começa a se levantar uma facção dentro da igreja, né? Os grupinhos dentro da igreja. E aí, infelizmente, aqueles grupinhos vão contaminando vão contaminando o outro, e acaba que gera uma facção dentro ali do ministério, gera ali contendas, né? Aí já junta aí com a contenda, com a discórdia, com a dissensão, com essas outras obras da carne. Então a palavra do Senhor diz que é uma obra da carne, e ele também condena, porque o Senhor não aprova esse ato de facção dentro das congregações. Se eu trazer isso para o físico, facção, todo mundo aqui sabe, né? Essas facções aí desses criminosos, como é que é? É facção contra facção, eles são uns contra os outros. É um grupo, né? É um grupo de pessoas, de traficantes, e eles se opõem contra o outro, né? Eu não vou aqui citar nomes, mas tem a facção tal, que ficam se gladiando, se debatendo um com o outro. Então o Senhor, a facção dentro da igreja para o Senhor é como se fosse isso daí, como se fosse desta forma, as pessoas se gladiando um contra o outro e criando aquela facção dentro da igreja. Pessoas que não concordam, pessoas que não estão de acordo, que reprovam a liderança que o Senhor colocou. Então isso é algo muito sério. Nós temos que estar atentos quanto a essas facções, não deixar que isso venha entrar no nosso coração, né? Não estar participando de grupinhos, de panelinhas, porque o Senhor reprova isso daí, amém? Inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, desejo irrefreável de possuir o que é do outro. Então isso aí é um pecado terrível, infelizmente está dentro das igrejas, sim, esse pecado, esta obra da carne, inveja, porque muitos não se alegram com a felicidade do seu próximo, com a felicidade do seu irmão, né? E eles têm um desejo irrefreável, ou seja, um desejo insano de possuir o que é do outro. E muitas das vezes tem gente que vai mais além, que tem um desejo de querer ser o outro, né? Então isso aí já é uma inveja terrível. E o Senhor reprova, é uma obra da carne, condenável aos olhos do Senhor. Temos que ter cuidado com este sentimento e não deixar ele aí descer para o nosso coração. Mas sempre que a gente sentir alguma coisa aí, a pontinha de alguma coisa, já começar a orar, correr dos pés do Senhor e pedir: Senhor, tira isso de mim, porque eu não aceito essa obra da carne na minha vida. Porque senão eu não vou herdar o reino de Deus. Porque os céus é santo e só vai entrar quem é santo, quem tem o seu coração puro, né? Se eu tenho inveja no meu coração, infelizmente eu não adentro as portas celestiais, né? Então eu tenho que ser uma pessoa que eu me alegro com a conquista do meu irmão, que eu apoio o meu irmão. Meu irmão, eu consegui tal coisa, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, Deus é contigo. Então, assim, se alegrar com a conquista, com a vitória do próximo, porque é isso que o Senhor se agrada. E não que nós venhamos ficar tristes ou com raivas, porque ele conseguiu e eu não consigo, porque eu já estou há tanto tempo pedindo e não chega, e ele só fez uma oração, só fez uma semaninha de oração e já conseguiu. Então, assim, tomar cuidado, porque o Senhor, ele sabe como trabalha e ele sabe como faz, né? Tem pessoas que vai demorar mais um pouquinho, tem outras que já vai ser mais rápido, mas a gente tem que estar aí na dispensação do Senhor para não deixar com que esse sentimento aí venha entrar no nosso coração e confiar no Senhor, amém? Emulações, sentimento de rivalidade, competição, muitas das vezes negativo, que leva uma pessoa a desejar o que a outra pessoa possui ou a tentar superá-la. Também está ligado com a inveja, né? É um sentimento, como isso aqui, de competição. Então muitas pessoas querem competir umas com as outras. Eu sou melhor do que fulano. Não, mas eu faço melhor do que fulano. O fulano faz isso, mas eu faço melhor. Fulano dá 3 pulos, eu dou 10. Então é basicamente isso. Sempre quer ser o melhor, né? Tem aquela rivalidade. Então isso aí o Senhor reprova. É emulação. Não pode ter isso no meio do povo de Deus. Não pode ter isso no meio dos santos do Senhor. Heresia. É ensinamento contrário à palavra de Deus, doutrina falsa, ensinamento errado. É o que a gente mais vê aí, heresias sendo pregadas, doutrinas falsas, né? Ensinamentos errados da parte da palavra de Deus. É uma heresia, é obra da carne e vai ser condenado. Bebedices e glutonarias. É não ter domínio próprio, a comida e a bebida, e Deus condena comer desregradamente.
Então são aquelas pessoas que são glutonas, são beberronas, né? Isso aí posso trazer até mesmo para aquelas pessoas que vivem nos vícios aí do álcool, né? Nos vícios aí de drogas. Então tudo é um mesmo conjunto só. Bebedices e glutonarias. Pessoas que não têm controle. Vê a comida e já sai comendo tudo e come. Às vezes já tá saciado, chega alguém com um bolo, um sorvete, alguma coisa, e aí você já tá saciado, já não consegue mais, tá todo empanturrado, não entra mais nada, mas você mesmo assim, não, eu vou comer, porque se eu guardar, alguém vai pegar, alguém vai comer na minha frente, não, eu vou comer logo tudo. Isso é glutonaria e o Senhor reprova. Bebedices também. Muitas pessoas acabam cometendo este pecado em festa de aniversário, comete esse pecado nessas festas aí, né? Como vai ter esse carnaval aí. Muita gente, além de... Não vai cometer só esse pecado aqui de bebedice e glutonaria, vai cometer outras coisas piores. Mas uma das obras da carne que acontece muito nesse carnaval aí é bebedice e glutonaria. É o que mais você vê, irmãos. Bebedice demais e glutonaria demais. Algo reprovável diante do Senhor, que o Senhor reprova. Nós temos que ter domínio próprio em tudo, nós temos que ter controle em tudo. Então assim, você coma até você ficar saciado. Saciou, pronto. Não tente empurrar mais nada, porque já vai ser glutonaria. Então nós temos que tomar cuidado. Porque até isso aí também pode fazer com que a gente venha perder a nossa salvação. Então é algo muito sério. E aí Deus, ele é um Deus de detalhes. Muitas das vezes a gente acha que Deus não está se preocupando com essas coisas, mas até nisso também o Senhor se preocupa conosco, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós não podemos adoecer o nosso corpo, né? Nós não podemos profanar o templo do Espírito Santo, porque a gente não profana o templo do Espírito Santo só praticando a impureza, a lascívia, a prostituição. Não, é também com isso aqui, bebedice e glutonaria. Amém? Agora eu vou falar um pouco sobre o fruto do Espírito. Bom, para nós termos o fruto do Espírito na nossa vida, nós temos que andar no Espírito. E claro, se a gente olhou para dentro de nós, reconheceu que a gente tem alguma obra da carne, é pedir para que o Senhor venha tirar de nós e começar a pedir para que Ele venha colocar o fruto do Espírito em nós, nos conceder o fruto do Espírito e a permanência desse fruto. Porque é bem verdade que tem pessoas que elas são batizadas com o Espírito Santo, elas são uma bênção, você vê uma bênção na igreja, mas depois você já vê aquela pessoa está sendo rude, aquela pessoa está sendo grosseira, em casa é um péssimo pai, é um péssimo marido, trata a esposa mal, fala com rigidez, e aí você se pergunta, meu Deus, mas fulano na igreja prega que, meu Deus, pula, roda e faz tudo. E por que ele é assim? É porque não tem o fruto do Espírito. E antes eu me questionava muito porque eu via muitas pessoas, com esses maus testemunhos. Eu ficava, meu Deus, mas fulano é batizado, fulano fala 1 quilo de língua estranha. E por que fulano é assim? Fulano é rude desse jeito, fulano é grosseiro, fulano só fala com as pessoas desse jeito, com ignorância. Não é batizado com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não é para ser manso? Eu ficava me perguntando isso. E aí Deus usou uma pessoa, né? Foi Deus falando na boca dessa irmã nesse dia. Falou assim, é porque não tem o fruto do Espírito. Porque não basta só ter o Espírito Santo. Não basta só eu ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho que ter esse fruto e a permanência dele em mim. Porque se eu não tiver, nada feito. Então é por isso que você vê aí pessoas que estão nas igrejas. Você vê aí, né? Prega, enfim. Aparentemente uma benção, mas pessoas dão um mau testemunho dela. Às vezes você fala, fulano, esse aí é só o sangue de Jesus. Aí, mas lá na igreja, mas na casa dele é só misericórdia. Então por quê? Não tem o fruto do Espírito, porque ainda está com a obra da carne, ainda está com as obras da carne na sua vida. Então vamos lá, vou falar um pouquinho aí sobre o fruto do Espírito, né? Como o apóstolo Paulo falou. Primeiro é amor. Então, Deus ele é amor. E quem está com Deus tem amor. Como está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. O amor ele é a principal virtude do fruto do Espírito. Ele é o maior mandamento bíblico. O amor ágape
é o amor que se doa, é o amor incondicional, é o amor que se entrega. É esse amor que o apóstolo Paulo está falando, amor ágape, o amor que se entrega, o amor que se doa. E esse amor a gente pode ver em Jesus. Jesus, ele teve um amor ágape, um amor que se doou, que se entregou por amor a nós, para que nós pudéssemos ser remidos dos nossos pecados, salvos da condenação eterna. Então, da mesma forma, o Senhor Deus requer que nós também tenhamos esse amor em nós, um amor que se doa pelo seu próximo, um amor que se entrega, um amor que se ajuda, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus é amor. Então, quem tem Deus, quem está em Deus, ele também tem que ter o amor. Não pode existir nele sentimentos contrários, de ódio, de rixa, de rivalidade, não. Tem que ter o amor aí no seu coração. O segundo fruto, gozo, que é a alegria. Bom, em Jesus nós temos verdadeira alegria. Já tem um louvor que vai dizer, em Jesus eu tenho alegria. Então por quê? Porque nós temos esperança e nós sabemos que nós somos salvos com Deus. E a tristeza é apenas uma fase e a alegria volta sempre. Como está lá em Salmos 30, versículo 5. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria aqui, ela não está relacionada à felicidade, porque muitos confundem alegria com felicidade. Felicidade, ela é só um momento. A felicidade, ela vem através de circunstâncias que acontecem. A alegria, não. A alegria que, esse fruto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, que a alegria que nós temos que ter, esse gozo, é aquela alegria que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das afrontas, das lutas, nós temos que ter aquela alegria em Jesus. É uma alegria que não nos deixa parar, é uma alegria que muitos olham para nós e podem dizer, rapaz, essa irmã está passando por essa luta, está passando por essa peleja, mas ele está ali alegre, está buscando. É aquela alegria que nos impulsiona a buscar o Senhor, a não deixar, de buscar a Deus, porque é bem verdade que muitos quando estão tristes, muitos quando passam pelo vale da tristeza, a primeira coisa que passa na mente dessas pessoas é de parar. Eu não vou para a igreja, eu não vou orar, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Então essa alegria aqui, este gozo, esse fruto do Espírito que nós devemos ter é isso. É uma alegria que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a perseverar, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das lutas. É essa alegria que nós temos que ter. Não é que nós vamos estar imune de tristeza. Não, nós vamos sentir esse sentimento, Nós não somos de ferro, somos de carne e osso. Nós vamos sentir, mas a diferença é que nós não vamos deixar com que esse sentimento venha tomar conta do nosso ser, do nosso coração. Então nós temos que ter esse fruto aí. Paz. A Bíblia ensina que temos paz com Deus através de Jesus. O Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso amigo. Então, paz. Uma pessoa que tem paz em meio à guerra, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, E entender que o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Ele é o nosso amigo e Ele está conosco. E com Ele nós temos paz. Jesus é o príncipe da paz. Nós temos lá, falando lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, Fala isso, agora eu esqueci. O apóstolo Paulo vai dizer sobre a paz, que temos que guardar, que Jesus venha guardar o nosso coração e a nossa mente e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, Para nós não andarmos nos preocupando com as coisas desta vida, porque nós temos que ter paz. Porque um coração em paz, ele consegue buscar ao Senhor, ele consegue estar ali na presença do Senhor. Agora um coração aflito, um coração perturbado, um espírito perturbado, ele não vai se concentrar. Ele não vai conseguir buscar a Deus da maneira como Deus quer, porque quando a gente está preocupado, está aflito com algumas coisas, a nossa oração é só sobre aquele problema. Senhor, isso, aquilo, e a gente acaba que só foca no problema. E Deus muitas das vezes Ele quer a adoração, Ele quer que a gente adore em meio ao vale, em meio ao processo, em meio àquela luta. Não é que a gente não vai apresentar as nossas causas diante do Senhor, sim, nós vamos, mas não focar só naquilo. Porque tem gente que faz sua oração só focando no problema, e não é assim. Nós apresenta sim as suas causas na mão de Deus, fala para Deus, mas também procure oferecer uma adoração ao Senhor, Pedir ao Senhor mais dele, mais intimidade, mais comunhão. O hino 577 da harpa diz uma frase, uma estrofe que eu acho muito interessante, que fala assim: se orares, porém, sem o teu coração. O que significa isso? É eu orar sem as minhas preocupações.
Porque o nosso coração, ele se preocupa, ele se aflige. Então ele fala, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Então, a partir do momento que eu orar sem o meu coração, ou seja, sem as minhas preocupações, sem me preocupando com o que está acontecendo na minha casa, na minha vida, então eu vou conseguir ter a paz que o Senhor pode me dar. É só a partir do momento que... Aí fala, e quando Deus não sentir... Aí eu esqueci o resto. Quando Deus não sentir, tua alma ouviu, uma coisa assim. Ou seja, é quando Deus não sentir que você está orando com o seu coração preocupado. E aí sim você vai conseguir ter aquela paz. Amém? Porque a gente também tem que refletir no sino da harpa, irmão. Às vezes a gente está cantando aqui e não sabe nem o que está cantando, né? Então a gente reflete, né? Refletindo ali, vendo as estrofes, tudinho. Porque Deus, ele também fala, aquelas letras são fortes, ali foram letras inspiradas por homens e mulheres de Deus. O Espírito Santo ali instruindo eles. Então... São hinos bem fortes que falam com a gente profundamente se a gente está ligado ali com Deus. Próximo fruto do Espírito é a longanimidade, ou seja, paciência, né? É o ânimo longo, é uma capacidade de persistir e permanecer firme, ou seja, paciência. É eu ter paciência diante das tribulações, das aflições da vida, né? É eu perseverar e permanecer firme. Não querer me desesperar, não querer me ansiar, turbar o meu coração, né? Ter ansiedade no meu coração. Mas persistir, perseverar. Tem gente que não tem paciência para nada nessa vida. Muitas das vezes em coisas simples, uma fila do comércio, a fila do banco. A fila tá grande, eu já vi casos de gente que a fila é enorme, gente brigando. Gente que já saiu no soco mesmo, na porrada com o outro, porque não aguentou esperar na fila, porque achou a fila muito grande e não teve paciência, pelo amor de Deus. Então, assim, se as pessoas não estão tendo paciência nem para esperar numa fila de um banco, para esperar numa fila de um comércio, na fila de que quer que seja que tenha fila nessa vida, como é que elas vão estar preparadas para esperar em Deus? Como a palavra vai dizer lá em Salmos, esperar com paciência no Senhor, não tem como. É um fruto que falta ainda na vida de muitas pessoas e de muitos cristãos também. Tem cristãos que é muito desimpaciente, quer tudo na hora dele, tudo ali, como se Deus fosse um empregado. Não, Deus tem que me entregar agora, Deus tem que fazer agora. Não é assim. O Senhor, ele sabe a hora certa de entregar, ele sabe a hora certa de fazer. Muitas das vezes a gente pede, o Senhor não entrega logo, porque ele sabe que se ele entregar, a gente vai se perder. Porque não vai ter estrutura para receber aquilo que o Senhor vai dar. Por exemplo, uma obra. Eles pedem, Senhor, eu quero isso, quero isso. Às vezes o Senhor não vai entregar na hora. Por quê? Porque ele vê que não tem estruturas. Porque o Senhor não vai entregar a obra dele na mão de menino, na mão de menina, de criança. Ele entrega a obra dele na mão de homens e mulheres de Deus, de responsabilidade. Então, infelizmente, muitos aí não estão tendo essa paciência, acabam metendo os pés pelas mãos, e aí se frustra lá na frente, né? E aí acaba colocando a culpa em Deus. Porque não teve esse fruto aqui da longanimidade, da paciência. Próximo fruto, benignidade, que é a amabilidade. É a forma como nós tratamos as pessoas, né? A forma como nós tratamos as pessoas muda, porque nós vemos o valor que elas têm para Deus. E ser amável é ter compaixão e misericórdia e ser generoso com o próximo. Ou seja, eu tenho que ver a maneira como é que eu estou tratando o meu próximo. Como é que eu estou tratando o meu irmão? Como é que eu estou tratando a minha irmã? Porque eles têm valor para Deus. A palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, eu tenho que ter a amabilidade com o meu irmão, eu tenho que ter a amabilidade com a minha irmã, eu tenho que saber como tratar as pessoas, eu tenho que saber como falar com as pessoas, com amor, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ser generoso, generosa com o próximo, porque o Senhor, ele é generoso conosco, ele é amoroso conosco, ele é misericordioso conosco, da mesma forma ele requer que nós sejamos com o nosso próximo, e é um fruto do Espírito, benignidade, amabilidade. Amém? Bondade é fazer o bem, não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Ou seja, eu tenho que fazer o bem, porque aí vai agradar fulano, as pessoas vão me ver com os bons olhos. Não. É para fazer o que é correto e justo. É isso que eu tenho que ter em mente. Eu tenho que praticar a bondade, porque eu tenho que fazer as coisas certas, as coisas com justiça. Porque o Senhor também é bom e Ele requer de nós também que nós sejamos bons. Fé, mesma coisa, fidelidade.
é ser fiel a alguém sem ter que ser correspondido. E reflete também na fidelidade de Deus conosco. A palavra diz, né, que o Senhor ele é fiel conosco, mesmo a gente não sendo fiel com Ele. Então o quê? É uma fidelidade que não espera algo em troca. Então, da mesma forma, nós temos que ser fiéis, né, leais, sem ter que ficar esperando em troca. Eu vou ser fiel com fulano, fulano também tem que ser comigo. Muitas vezes não vai acontecer isso. Você vai ser fiel com fulano, você vai ser leal com fulano, fulano vai te trair. E você tem que ser bem maduro o suficiente, né, para você entender isso e ficar firme em Deus e ter esse fruto aqui. Por isso que é importante você ter esse fruto, fé, fidelidade. Obrigada, fidelidade. Porque o Senhor, ele é fiel conosco. E quantas vezes nós não já traímos a confiança de Deus, mas o Senhor continua sendo fiel. Né? Ele continua sendo fiel, mesmo que nós não mereçamos, ele continua sendo fiel. Então, da mesma forma, ele requer da nossa parte também. Mansidão é a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Ou seja, ser manso, ser humilde, como a palavra vai dizer. Eu tenho que ser manso e humilde de coração, como Jesus é. Eu tenho que ser uma pessoa serena, eu tenho que ser uma pessoa calma, eu tenho que ser uma pessoa tranquila. Né? Resumindo tudo, tenho que ser uma pessoa tranquila diante das situações. Está acontecendo algo, está acontecendo uma briga, está acontecendo uma coisa, eu tenho que ser aquele que tem que apaziguar, ter mansidão ali, tentar amenizar ali aquele momento desagradável, aquela coisa desagradável. Então eu tenho que ser manso e humilde de coração. E o último é o domínio próprio, ter controle de si mesmo. Muitos aí não têm domínio próprio, não têm esse fruto, não estão tendo controle de si mesmo, controle em várias coisas. Muitos não têm domínio próprio da sua vida, muitos não têm domínio próprio de muitas coisas. Então, assim, esse é um fruto do Espírito. Nós temos que ter controle de nós mesmos. Nós temos que saber ser pessoas controladas, pessoas ponderadas, né? Pessoas que não vão sair aí fazendo as coisas sem discernimento, só agindo pela sua emoção. Tem que ter o domínio próprio. Então tem que pedir esse fruto para o Senhor para ter controle. Muitas pessoas não têm domínio próprio na hora da raiva, né? Na hora que está com raiva não tem domínio próprio, como eu já falei aqui, parte para cima, briga, bate no outro, não tem domínio próprio na sua língua, né? Fala mal dos outros, xinga, fala palavras que machucam os outros, não tem domínio dos seus olhos, não vigia, não consegue vigiar, enfim, não tem domínio próprio de várias circunstâncias e várias coisas da sua vida. Então é um fruto do Espírito que nós precisamos ter, domínio próprio. Amém? Então assim, para eu poder ter o fruto do Espírito e vencer as obras da carne, é oração e jejum. Porque só se vence a carne na oração e jejum. Jesus já falou, né? Essa casta de demônios não sai somente com jejum e oração, né? Não adianta, eu vou orar para expulsar a inveja, para expulsar a ira, para expulsar a discórdia. Não, isso aí eu venço com oração e jejum. Então, se os meus irmãos que escutaram esse estudo e identificaram que tem alguma obra da carne na sua vida, se tem ciúme, se é uma pessoa que briga, que está em contenda, se é uma pessoa invejosa, se é uma pessoa que tem ira no seu coração, se é uma pessoa que tem inimizade, que é lasciva, que é impureza, que tem prostituição, que anda em facção, emulação, heresia, bebedice e glutonaria, se você identificou isso, algum sintoma, alguma obra da carne na sua vida, então eu lhe digo, urgentemente, ore e jejue e peça para o Senhor tirar isso da sua vida. E começa a pedir para Deus, Senhor, derrama o fruto do Espírito na minha vida. Derrama a permanência desse fruto na minha vida. Porque nós temos que ter essas qualidades do Espírito Santo. Porque é a qualidade do Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, agora falta a qualidade dele. Falta eu ter o Espírito. Falta eu ter o fruto do Espírito, melhor dizendo, né? Então assim, já tenho o Espírito Santo, falta eu ter o fruto do Espírito. Porque não adianta só eu ter só o Espírito, ser só batizado. Preciso desse fruto na minha vida. Eu preciso ter amor, eu preciso ter paz, eu preciso ter paciência, eu preciso ser amável, eu preciso ser uma pessoa mansa, humilde, eu preciso ser uma pessoa que tenha domínio próprio. Se eu não tenho isso na minha vida, se eu sou uma pessoa que me estressa muito rápido, me iro muito rápido,
se eu sou uma pessoa que eu sou ciumenta, se eu sou uma pessoa que eu tenho ira, eu tenho que procurar rever os meus conceitos, procurar pedir para o Senhor começar a me mudar e fazer uma transformação na minha vida, de dentro para fora. Porque é só assim que nós vamos conseguir herdar o reino dos céus. Porque como a palavra vai dizer aqui, versículo 20, apóstolo Paulo diz: as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso é muito sério. Não é algo que tem que ficar escondido aí dentro de mim e eu ficar deixando isso aí prevalecer e crescer, não. É algo que eu tenho que confessar para Deus e falar, reconhecer que eu tenho e pedir para o Senhor começar a mudar, porque isso pode fazer com que eu perca a minha salvação, não herdar o reino dos céus. Então isso é muito sério. E claramente que a obra da carne não é só isso daqui, né? Que o apóstolo Paulo mencionou, como ele disse. E coisas semelhantes a estas. Então, ou seja, tem muito mais coisas. É porque ele citou só algumas, né? Ele só deu alguns exemplos de mas tem muito mais obras da carne aí, né? Então nós temos que estar atentos a isso e sempre orar e pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda e me limpa e me conceda o fruto do Espírito, porque foi essa a minha oração que eu fiz para o Senhor. Pedi para o Senhor: Senhor, me conceda o fruto do Espírito e a permanência dele na minha vida, né? É claro, todos os dias a gente precisa melhorar, é uma caminhada com Cristo. Nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando na estatura de varão perfeito, como o apóstolo Paulo falou. Então, é uma caminhada, é um progresso, é uma escada que a gente tem que subir, é gradativamente. Então, é aos poucos. Então, a gente vai pedindo e o Senhor vai aprimorando isso na nossa vida. E aos poucos você vai vendo aí o fruto do Espírito se manifestar na sua vida. Amém? Somente até aqui, que você possa receber essa palavra, esse estudo em nome de Jesus Cristo e que possa ser de edificação para a sua vida e de alerta também. Amém?